a semana se inicie no trabalho e em todas essas atividades. Nós temos ainda um tempo especial de palavra de Deus. Convido o pastor Gustavo Bessa, que dispensa maiores apresentações. Tenho certeza que todos o conhecem pela telinha, mas hoje o vê ao vivo. Pastor Gustavo, fique à vontade, a noite é sua, seja super bem-vindo. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito honrados de estar aqui nessa noite. E eu tive um frio maior na barriga quando os irmãos disseram assim: o pastor Paulo falou conosco que a sua palavra é assim tão boa. Aí eu senti mais peso e mais frio na barriga. Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura dos versos de 1 até 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, lemos a Tua palavra e precisamos da iluminação do Espírito Santo. Queremos não somente lê-la, Pai, mas queremos compreendê-la. Por isso, abra o nosso coração, dá-nos compreensão e entendimento. Livra-nos, ó Deus, de sermos distraídos por qualquer assunto, som, preocupação. Pai, que o inimigo não consiga nos tirar desse lugar, que ele não consiga nos impedir de ouvir a Tua voz nessa noite. Senhor, nós precisamos. E que o Senhor também tenha misericórdia de mim, ó Deus, que nessa noite compartilharei a Tua palavra com os meus irmãos. Conceda-me a graça, o favor de fazer isso, de pregar com sabedoria, com discernimento, seguindo a direção do Teu Espírito. Eu preciso, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para entendermos essa carta que Jesus enviou à igreja de Éfeso, por meio de João, é necessário antes entendermos o que era a igreja de Éfeso, ou como era a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade situada na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e foi uma das primeiras cidades da Ásia Menor onde Paulo implantou uma igreja. E quando a igreja nasceu em Éfeso, ela nasceu em meio a um dos mais poderosos avivamentos já registrados no Novo Testamento. Lucas é quem registra esse avivamento no capítulo 19 do livro de Atos. Ele diz que Paulo, ao chegar em Éfeso,
depois de ter sido rejeitado pelos judeus, que não quiseram que Paulo continuasse pregando na sinagoga, Paulo foi para a escola de Tirano, onde diariamente ele ensinava a palavra de Deus. Era no período da tarde, o momento em que a escola de Tirano estava desocupada. Paulo estava ali, alugou aquele espaço para ensinar as Escrituras a todas as pessoas que quisessem ouvir e aprender do Senhor. E Paulo não apenas ensinava as Escrituras na escola de Tirano, naquele espaço público, mas também de casa em casa ele buscava compartilhar da palavra de Deus com todas as pessoas que chegavam até ele. Ali na cidade de Éfeso, Paulo preparou uma liderança que pôde dar continuidade ao trabalho da igreja depois que Paulo saiu dali para outros lugares. Mas enquanto Paulo permaneceu ali, houve um avivamento tremendo. Um avivamento tão poderoso e tão marcante, que Deus começou a curar todas as pessoas que padeciam de alguma enfermidade. Os lenços e aventais de Paulo eram levados até os enfermos, e as enfermidades fugiam das pessoas. Os demônios que aprisionavam as pessoas simplesmente soltavam aqueles indivíduos, quando tão somente os lenços e aventais de Paulo chegavam até elas. E como se isso não bastasse, milagres e curas e sinais. A cidade de Éfeso foi palco, talvez, da primeira marcha para Jesus registrada na história. Algumas pessoas que costumavam usar de livros mágicos para fazer as suas feitiçarias, foram tão convencidas com o testemunho do Evangelho, que elas simplesmente decidiram ir para a praça pública da cidade de Éfeso e queimar ali diante de todas as pessoas os livros que eles usavam para praticar magia, porque eles reconheceram que não existe outro Senhor senão Jesus. Essa foi a proclamação daqueles homens em Éfeso: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles andaram publicamente pelas ruas proclamando essa verdade tão maravilhosa. E não apenas houve essa conversão em massa em Éfeso, em que as pessoas perceberam que elas não deveriam adorar outros deuses senão o Senhor, mas o comércio da cidade foi mexido. Tanto assim que Lucas descreve no capítulo 19 de Atos, que Diótrefes, que ele fazia pequenas estatuazinhas de Diana, de Ártemis, e vendia essas estátuas, esses ídolozinhos, para as pessoas que iam até o templo para adorar aquele ídolo. Diótrefes convocou uma reunião do sindicato de fabricantes de ídolos, e disse assim: olha, é o seguinte, se nós não pararmos Paulo, a nossa profissão vai cair em descrédito. Se nós não pararmos Paulo, nós não mais vamos conseguir ganhar dinheiro vendendo ídolos. Se nós não pararmos Paulo, esse comércio que praticamos aqui vai deixar de existir. Se nós não pararmos Paulo, o dinheiro não mais vai correr pelas nossas lojas. Nós temos que parar esse homem, porque o comércio está sendo afetado. Estava sendo afetado porque o Evangelho estava sendo pregado e pessoas estavam sendo transformadas. E não apenas o comércio, a religião estava sendo transformada, o comércio estava sendo transformado, mas a política estava sendo transformada em Éfeso. Quando Diótrefes convocou aquele sindicato, eles levaram uma multidão para o teatro de Éfeso. Aquele teatro cabia aproximadamente 10% da cidade de Éfeso. Éfeso tinha uma população de 250 mil pessoas aproximadamente, naquele teatro cabiam 20 mil pessoas. Diótrefes conseguiu movimentar toda a cidade, eles foram para o teatro com o propósito de acusar, prender e matar Paulo. E Paulo queria ir até o teatro para se explicar para aquelas pessoas. Mas Lucas diz que alguns amigos de Paulo, dentre os políticos, os asiarcas, os homens que exerciam poder e autoridade em Éfeso, esses homens disseram: Paulo, não vai, é perigoso. Eles estão agindo contra a lei. Você não pode ir até esse lugar. Em outra ocasião, em Filipos, Paulo viveu uma situação muito semelhante. Ele expulsou o demônio de uma mulher que adivinhava o futuro,
E Paulo, contra a lei, foi preso, foi lançado numa prisão e ninguém absolutamente fez nada. Mas em Éfeso a situação era outra, porque a presença de Deus já havia afetado tão tremendamente a cidade e a sociedade, que a política foi alcançada e aqueles políticos disseram: Paulo, não vá, você não precisa ir. O que eles estão fazendo é contra a lei. Tanto foi contra a lei que o escrivão da cidade chegou ali no teatro e disse: olha, vocês estão errados. Se ele fez alguma coisa, existem procônsules, e eles vão julgar Paulo de acordo com as nossas leis. Mas se ele não fez nada de errado, é melhor todos voltarmos para casa, senão nós vamos ser acusados de sedição, de tumulto, de revolução, e aí nós vamos ter problema. Essa era a situação da cidade de Éfeso quando a igreja nasceu. Reuniões na escola de Tirano, reuniões nas casas, marchas para Jesus nas ruas da cidade, livros de feitiçaria sendo queimados publicamente para que todos soubessem que só Jesus é o Senhor, o comércio sendo afetado por causa do Evangelho, e as pessoas envolvidas na política, os que governavam a cidade, reconhecendo que a lei deveria ser aplicada igualmente para todos. A igreja é uma igreja vibrante, que conseguiu influenciar todas as esferas da sociedade. Os crentes atuantes, cheios de amor pelo Senhor, estavam dispostos a entregar tudo, até mesmo como Lucas registrou aqui, a queimar aqueles livros de magia que valiam 50.000 denários, ou 50.000 dias de trabalho. Eles simplesmente decidiram: Jesus é mais importante do que 50.000 dias de trabalho. Nós queremos Jesus e nós não abrimos mão de andar corretamente com Jesus e por Jesus. E Paulo saiu de Éfeso em direção a Jerusalém e foi preso em Jerusalém, depois foi enviado para Roma, e lá de Roma escreveu uma carta para Timóteo, que sucedeu Paulo em Éfeso. E é a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nessas duas cartas, Paulo faz referência à igreja de Éfeso. E aqui em Apocalipse, nós temos João escrevendo uma carta para Éfeso. Portanto, é muito provavelmente a segunda ou a terceira geração de crentes daquela cidade. A segunda ou terceira geração de crentes daquelas igrejas. E João, portanto, escreve para essa igreja. Não são necessariamente aquelas pessoas que se converteram com Paulo, não são necessariamente aquelas pessoas que foram pastoreadas por Timóteo, é muito provavelmente essa segunda ou terceira geração de pessoas, de crentes que estão vivendo e atuando na cidade de Éfeso. Portanto, o Evangelho já havia criado raízes naquele lugar, pessoas haviam se convertido, haviam se formado, haviam se tornado líderes e estavam influenciando outros lugares. É importante dizer que Éfeso se tornou um centro missionário para toda a Ásia Menor, porque outras igrejas foram implantadas na Ásia Menor a partir de Éfeso. Essas outras 6 igrejas, para as quais Jesus enviou cartas aqui em Apocalipse, elas nasceram por causa do trabalho missionário iniciado em Éfeso. A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Esmirna, de Sardes, de Laodiceia, Filadélfia, todas essas igrejas nasceram a partir das aulas que Paulo dava na escola de Tirano. A carta aos Colossos, por exemplo, Colossos era uma cidade ali da Ásia Menor. Aquela igreja de Colossos foi implantada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras, que conheceu Paulo na escola de Tirano em Éfeso. Éfeso, portanto, se tornou esse polo de envio de missionários por toda a Ásia Menor. Percebe a vida que havia na igreja de Éfeso? E Jesus, ao dizer para João escrever essa carta para Éfeso, Jesus reconhece todo esse trabalho que a igreja realizava. Ele tem na mão direita as 7 estrelas, e ele anda pelos 7 candelabros de ouro, ele anda por entre as igrejas. Então, Jesus diz para a igreja de Éfeso: eu tenho andado no meio de vocês, no meio dos irmãos, no meio das irmãs.
Eu não falo como alguém que não conhece o contexto, eu não falo como alguém que não conhece a situação, eu não falo como alguém que está distante, eu não falo como alguém que não se importa. Eu sou aquele que no versículo 1, que tem as 7 estrelas e anda entre os 7 candelabros de ouro. Os candelabros aqui, sabemos pelo versículo 20 do capítulo 1, que são as igrejas. E Jesus reconhece o trabalho que a igreja faz. Ele diz assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu conheço o seu esforço, o tanto que vocês se desdobram para servir os membros do corpo e até mesmo aquelas pessoas que não me conhecem ainda. Durante esses anos de trabalho, durante esses anos de vida de igreja, durante esses anos de existência da comunidade em Éfeso, os irmãos desenvolveram uma série de atividades para suprir as carências da igreja, como, por exemplo, havia pessoas necessitadas na igreja. E os irmãos da igreja de Éfeso, a liderança de Éfeso, se desdobrava para que não houvesse um só necessitado entre eles. Havia essa distribuição de alimentos, de pão, entre os membros da igreja. E Jesus disse: eu conheço as obras de vocês, eu conheço esse trabalho que vocês fazem, eu sei que vocês se importam com as pessoas e repartem o pão com as pessoas. Eu sei que vocês são hospitaleiros, e essa era uma outra característica das igrejas desse tempo. Elas abriam as portas das casas para receber aqueles que chegavam de longe e precisavam de abrigo. Eles se desdobravam para fazer isso. Ainda que eles tivessem, em muitas ocasiões, pouco mantimento, eles não mediam esforços para repartir o que tinham com aqueles que chegavam de fora. E Jesus diz: eu reconheço isso, esse trabalho, esse esforço, esse desdobrar, o tanto que vocês se importam com as pessoas e se dispõem a ajudar as pessoas no meio de vocês, seja distribuindo alimentos, seja dando um tratamento de saúde, seja recebendo debaixo do teto de vocês, seja acolhendo o faminto, seja suportando as mulheres viúvas para que elas não passem fome. Essa era uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que tinha toda essa gama de trabalho ministerial. E Jesus olha para essa igreja e diz: eu vejo isso. Eu conheço o trabalho árduo de vocês, eu conheço a perseverança de vocês. Eu conheço os ministérios, eu conheço os dons de serviço, eu percebo que vocês têm se desdobrado e têm investido recursos em muitos lugares e em muitas frentes. Eu também conheço a teologia sólida que vocês têm. Jesus disse que sabia que os irmãos de Éfeso haviam recebido ali no meio deles alguns homens que se diziam apóstolos, mas não eram. Era muito comum nesse tempo antigo que as pessoas viajassem de cidade em cidade para ensinarem como evangelistas itinerantes ou apóstolos. E eles iam para a igreja e compartilhavam a palavra. Os irmãos da igreja de Éfeso tinham uma teologia tão sólida, conheciam tanto a Bíblia, que eles conseguiam identificar o que era certo e o que era errado. Eles não se impressionavam com os títulos que as pessoas usavam. Eles não se impressionavam se a pessoa se autodenominava apóstolo, ou pastor, ou profeta, ou evangelista, ou mestre. Eles ouviam o que as pessoas ensinavam e conferiam aquilo com as escrituras e com o ensinamento que eles haviam recebido de Paulo. Foi quem plantou a igreja e passou 3 anos ali em Éfeso ensinando em Tirano. O melhor seminário que já houve em todos os tempos. Foi aqui em Éfeso. E aqueles irmãos conheciam, eles sabiam o que a Bíblia dizia,
eles conseguiam discernir o ensinamento das pessoas, identificar e separando o certo do errado. E Jesus disse: a teologia de vocês é muito boa, porque entrou no meio de vocês pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Vocês foram capazes de confrontar essas pessoas e de mandar essas pessoas embora. Teologia sólida, um profundo conhecimento bíblico, uma experiência profunda e tremenda das Escrituras. Jesus não ignora o tanto que aqueles irmãos tinham zelo pela palavra. E Jesus continua dizendo: vocês não apenas desenvolvem diversos ministérios para ajudar os mais diferentes tipos de pessoas, vocês não apenas têm uma boa teologia, uma boa escola bíblica, um bom conhecimento das Escrituras, mas vocês também têm uma fé tão firme. Nesse tempo em que João escrevia, a igreja sofria perseguição causada por um imperador romano chamado Domiciano. Era o ano 90 depois de Cristo. E houve uma perseguição violentíssima contra a igreja. João estava exilado na ilha de Pátimos, porque conta a tradição, eles julgaram o apóstolo João num caldeirão de óleo fervendo, e João não morreu. Aí eles perceberam: esse homem não morre, Deus o guarda, então vamos exilá-lo na ilha de Pátimos para que ele não nos cause problema. E eles julgaram João na ilha de Pátimos para que João morresse ali isolado. E eles perseguiram não apenas João, mas eles começaram a promover uma perseguição contra os cristãos em diversas cidades do Império Romano. E essa perseguição chegou em Éfeso. Os crentes em Éfeso foram confrontados e foram forçados a negar Jesus. E o que eles fizeram? Não, nós não vamos negar Jesus. Nós não abrimos mão da fé. Nós não abrimos mão do Evangelho. Nós podemos ser açoitados, nós podemos ser presos e até mesmo mortos. Mas nós não abrimos mão daquilo que recebemos um dia. Jesus reconhece isso e diz para eles: você tem perseverado, versículo 3, e tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Percebe que igreja é essa? Uma igreja com diversos trabalhos ministeriais, trabalhos nas casas, trabalhos com viúvas, trabalhos com pessoas que passavam necessidades, trabalhos acolhendo os estrangeiros, trabalhos ensinando os outros a palavra de Deus, trabalhos com os catecúmenos, com aqueles que queriam receber o Evangelho e queriam ser batizados. Uma igreja que tinha uma teologia sólida, em que as pessoas liam a Bíblia, conheciam as Escrituras, não apenas andavam com a Bíblia debaixo do braço, mas liam, meditavam, e eram tão profundas conhecedores da Bíblia que conseguiam identificar os erros que algumas pessoas pregavam e confrontavam essas pessoas dizendo: vocês são maus, falsos apóstolos. E além disso, era uma igreja que possuía uma fé firme, uma fé inabalável. No meio das perseguições, aquelas pessoas permaneceram imovíveis. Nós não abrimos mão da fé. O sofrimento pode vir, as lutas podem vir, as crises podem vir, os açoites podem vir, mas nós não abrimos mão de adorar o Senhor. Essa era a igreja de Éfeso. Mas Jesus, que anda no meio da igreja e conhece os corredores e os bastidores da igreja,
se volta para essa mesma igreja em Éfeso e diz: eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Você abandonou o seu primeiro amor. Aquela primeira motivação, o amor que o levava a fazer tudo o que você fazia. E esse é o ponto fundamental para Jesus. Jesus conhecia o trabalho, Jesus conhecia e reconhecia os ministérios, ele reconhecia a boa teologia, ele reconhecia a fé firme, mas ele percebeu que tudo o que essas pessoas faziam, elas já não mais faziam motivadas por um amor intenso pelo Senhor, mas faziam porque haviam aprendido a fazer daquele jeito. Aquele amor do princípio, daqueles primeiros convertidos, que movia esses primeiros homens e mulheres a fazerem tudo o que faziam, a abrirem as casas, a receberem os estrangeiros, a compartilharem o pão, a ensinarem o ignorante, a acolherem o necessitado. Aqueles trabalhos continuaram acontecendo, mas não mais motivados pelo amor, mas motivados por uma rotina. Não era mais a paixão, a entrega por Jesus. Eu faço isso porque eu amo Jesus demais. Ele morreu por mim. Não era mais assim. Eu faço isso porque eu vi o meu pai fazer. Eu vi o meu irmão fazer. Eu vi o meu amigo fazer. Todos fazem. Então é natural que eu faça do mesmo jeito. É natural que eu continue distribuindo pão para as pessoas. Afinal de contas, quando eu entrei na igreja, esse ministério já existia, e alguém me chamou, e eu achei tão legal, e eu comecei a distribuir o pão para as pessoas na rua, um sopão de noite, nesse frio de inverno de Belo Horizonte. É tão bom, e a amizade com as pessoas é ótima, os relacionamentos, nós rimos tanto, é tão gostoso. Mas não é mais porque Jesus me amou, Jesus me alcançou, Ele se entregou por mim. Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? Eu faço tudo, e por isso eu vou distribuir sopa. Jesus diz para a igreja de Éfeso: não é mais motivado por esse amor que vocês fazem o que fazem. Vocês fazem o que fazem, porque viram os outros fazendo assim e copiam. Vocês fazem o que fazem, como se vocês estivessem numa fábrica reproduzindo o que todos fazem. Onde está aquele amor do início, do começo, que foi a ignição para o crescimento da igreja, para a solidez da igreja, para o avivamento da igreja? Esse é o questionamento de Jesus em Éfeso. Não eram as obras. Do lado de fora, tudo era maravilhoso. Do lado de fora havia um ministério, havia obra, havia trabalho, havia teologia, havia uma fé firme. Mas do lado de dentro, no coração, esse lugar onde só o Senhor vê, esse que anda pelos candelabros de ouro, esse lugar onde só Ele consegue discernir, Ele percebia ali no coração, está faltando algo. As obras já não são mais feitas pelo amor, já não são mais feitas por aquela gratidão a Jesus. Jesus me alcançou, Senhor, o que eu posso fazer por ti? Tudo fizeste por mim. Esse é o questionamento de Jesus para a igreja de Éfeso. A teologia já não era mais usada para dizer para as pessoas: olha, você está errado, e esse engano pode te levar à perdição. Esse é o evangelho verdadeiro. Não, eles se preocupavam simplesmente com os debates teológicos, para tentar saber quem sabe mais, quem conhece mais, quem está mais certo. Não era um amor tentando atrair as pessoas para Cristo, mas era uma soberba intelectual para provar para o outro: eu estou certo e você está errado. Esse é o questionamento de Jesus para a igreja de Éfeso. Onde está aquele amor que foi o início de tudo, que motivou tudo? E
se tornou o fundamento das obras, da teologia e da fé. Por incrível, depois de um momento de perseguição, algumas pessoas começaram a se oferecer para serem mártires por causa da fé. Você acredita nisso? Sabe por que elas começaram a fazer isso? Por um orgulho no coração para dizer para os outros: quer ver que eu até morro por Jesus? A situação se tornou tão desesperadora que os pastores precisaram escrever dizendo assim: se você se oferecer para morrer por Jesus, o seu sacrifício não vale nada, porque ele nasceu em cima de um orgulho seu. Agora, se eles perseguirem você e prenderem você, mesmo você não querendo, aí saiba, Jesus está com você. Mas as pessoas, incrível a capacidade que o ser humano tem de distorcer tudo. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o mais excelente caminho, que é o amor. No meio dos ensinamentos sobre dons e ministérios, Paulo diz: tá bem, tudo bem, os dons são maravilhosos, os ministérios são essenciais, mas se não tiver amor, não vale nada. Esse questionamento de Jesus para a igreja de Éfeso não é diferente do que ele levou Paulo a escrever à igreja de Corinto. Porque, meus irmãos, é muito fácil nós nos envolvermos em tantas atividades, até mesmo dentro da igreja, mas não mais sendo motivados pelo nosso amor pelo Senhor ou nosso amor pelo próximo, mas simplesmente motivados por uma tarefa, por uma cobrança, ou porque o outro faz, ou porque eu quero me dar bem com o fulano, porque eu quero que o outro veja, porque é muito legal, porque os meus relacionamentos estão ali, mas não por amor, não por entrega, não por gratidão a Deus. Isso acontece. A primeira geração, ela nasce movida por esse amor intenso. Deus, nós precisamos, porque te amamos. Mas a segunda e a terceira geração começam simplesmente a copiar, porque todo mundo faz. O amor havia desaparecido. Havia ali a igreja, com os trabalhos, com a teologia, com o testemunho, mas não por amor intenso ao Senhor. Ou não por amor intenso ao próximo. Nós aprendemos, irmãos. Eu sou pastor. E eu sei que é muito fácil para nós, pastores, não cultivarmos uma vida de relacionamento diário com Deus. É muito fácil para nós, pastores, não nos dedicarmos à oração diariamente, à leitura da Bíblia diariamente. É muito fácil nós nos esquecermos disso. É muito fácil sermos tentados a nos envolver em tantas tarefas da igreja que nos esquecemos desse relacionamento com Jesus. É fácil. E nós aprendemos a orar, nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a fazer um aconselhamento, nós aprendemos a dar aulas, nós aprendemos como deve ser feita uma visita no hospital, e simplesmente corremos esse risco de viver um ministério de maneira mecânica e automática. E por incrível, dificilmente um irmão ou um membro vai se aproximar de nós para dizer assim: pastor, o senhor está orando? Como é que está a sua vida de oração, sua vida com Deus?
Porque todos esperam e imaginam e pensam que porque nós somos pastores, necessariamente nós temos essa vida com Deus de oração diária. Mas eu sei, meus irmãos, que nem sempre é verdade. Como líder de célula, muitos esperam que necessariamente o líder de célula viva essa vida de oração, de busca constante de Deus. Mas você que é líder de célula há mais tempo, você sabe que isso nem sempre é verdade. Às vezes você sai correndo para pegar a lição de célula, dar a lição de célula, e você já sabe como funciona a dinâmica da célula. Isso acontece. E porque o Senhor Jesus sabe que isso acontece, Ele traz essa carta para a igreja de Éfeso e diz: meus irmãos, é tempo de voltarem. Do lado de fora, vocês podem estar fazendo tudo isso, e muitas pessoas podem achar que está tudo bem, e vocês mesmos podem estar auto-enganados, achando que está tudo bem, porque as coisas estão acontecendo. Mas eu que olho do lado de dentro sei que isso é insustentável por muito tempo. É insustentável. Por isso, eu que sondo os corações e percebo o que está nos corações, o que tem motivado você a fazer o que você tem feito, e tenho visto que não é um amor, eu digo: volte, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, ao início de tudo. A razão por que você começou tudo foi por amor e por gratidão, por entrega total a mim. Volte a esse lugar. Volte. Porque essa é a única base e o único fundamento capaz de sustentar o edifício. Porque se esse fundamento não existir, mais dia menos dia o edifício cai. Porque nem mesmo Deus vai sustentar esse edifício que não é construído em cima de um fundamento que não é dele. Deus não vai sustentar nenhum edifício cujo fundamento seja o orgulho, seja a soberba, seja a vaidade humana, seja o egoísmo, seja a competição, seja o desejo de mostrar para o outro quem é melhor, quem é maior, quem sabe mais, quem serve mais. Deus não vai sustentar esse edifício, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. Ele só vai trazer glória, a glória dEle, àquele lugar que constrói o edifício em cima dos fundamentos que Ele mesmo estabeleceu, que é a gratidão intensa a Ele, esse amor intenso por Ele. Eu faço porque Ele me salvou, eu faço porque Ele me amou, eu faço porque Ele mudou a minha vida, eu faço porque Ele alcançou a minha história, eu faço porque Ele me transformou completamente. Eu faço é por causa dEle, não é por sua causa, não é por causa do terceiro, não é para mostrar para ninguém, é para dizer para Ele: Senhor, eu te amo, eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Se eu vou para a minha devocional, eu vou porque eu sei Deus, não é para dizer para o outro: eu estou fazendo devocional, não, é para dizer: Deus, eu preciso tanto do Senhor, eu sou tão grato por aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu não quero sair desse lugar. Essa é a base, essa foi a base em cima da qual a igreja de Éfeso nasceu. Essa é a base em cima da qual esses irmãos saíram para a praça pública para queimarem os seus livros, dizendo: só o Senhor é Deus, Ele nos mudou, Ele nos alcançou, Ele nos transformou, e nós não nos importamos com o que as pessoas vão pensar, porque nós queremos é Deus. Essa era a base, porque os ministérios aconteciam no início da igreja de Éfeso, essa gratidão intensa ao Deus que havia mudado a vida delas. E não existe outra base em cima da qual podemos construir a nossa vida de maneira durável, senão essa base da gratidão ao Senhor. Se no meio do caminho isso acontece, entraram outras motivações no nosso coração. O Senhor Jesus, que é tão amoroso e que vê e que nos conhece, diz: lembre-se de onde você caiu. Volta lá ao início. Volta ao lugar onde tudo começou.
Volta à prática das primeiras obras. Se não, se você não se arrepender, o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso: virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se aqueles irmãos não se arrependessem, mas continuassem a executar a obra do Senhor de maneira mecânica, no automático, o Senhor disse: eu não vou sustentar isso. Eu vou remover esse candelabro. E hoje, se formos à Turquia, nós percebemos que não existe mais igreja. No século VII, o islamismo invadiu aquela região. E porque a igreja não tinha essa estrutura, esse fundamento, foi um sopro. E ela caiu. E desapareceu. Mas essa mensagem certamente ecoou pela igreja de Éfeso por décadas e séculos. Porque o Senhor é longânimo. E tão longânimo e tão amoroso, que ele disse para João na ilha de Patmos: João, escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Eles precisam saber o que está acontecendo. Chame-os para voltar àquele amor do início. Eu me importo com eles. Sim, o Senhor se importa conosco. Por isso ele se volta para nós nessa noite, para mim, para você, e nos chama a sondar o nosso próprio coração. Ele traz essa luz sobre nós e nos pergunta: qual é o fundamento da sua obra? Qual é o fundamento do seu trabalho? Qual é a base em cima da qual você sobe no púlpito e prega? Por que você lidera uma célula? Por que você vai ao campo missionário? Por que você distribui o seu pão à noite? Por que você trabalha com as crianças? Tudo isso precisa acontecer, é necessário que aconteça e existiu no início. Precisa. Mas precisa acontecer em cima dos fundamentos certos. E esse fundamento é esse amor e essa gratidão ao Senhor. Queria convidá-lo a ficar de pé, que nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. E se examine a si mesmo. O Senhor Jesus não disse que a igreja de Éfeso deveria deixar de fazer tudo o que fez. Ele diz: eu reconheço, e é bom. O que não é bom é o fundamento. Mas é possível voltar. É possível se apaixonar pelo Senhor de novo. É possível voltar a fazer tudo que você já faz, em cima do fundamento certo. Esse é o chamado do Senhor para nós nessa noite. A essa volta ao início. Essa volta ao começo. As razões por que nos reunimos aqui e fazemos o que fazemos. É um convite à entrega total. Enquanto adoramos ao Senhor com essa canção, você que percebe que no meio do caminho você se esfriou, você que percebe que durante a caminhada, de repente, outras motivações nasceram no seu coração para fazer aquilo que você faz.
Você que percebe que o seu servir se tornou mecânico e automático. Enquanto estivermos adorando ao Senhor com essa canção, eu quero convidá-lo a fazer essa reentrega, essa reconsagração ao Senhor, saindo do seu lugar e vindo se ajoelhar aqui à frente, dizendo: Senhor, eu entendi, toma minha vida de novo, eu me entrego, eu quero voltar ao começo de tudo, quero voltar ao começo, eu preciso. Então faça isso. Esse é o tempo de Deus para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada um de nós, Senhor, nos voltamos para Ti. Nos quebrantamos diante de Ti, Senhor. Sonda o nosso coração. Revela-nos, Espírito, se há em nós algum caminho
Essa é a nossa oração, Senhor. E aqui nos colocamos para dizer: não queremos fazer nada na nossa vida senão motivados pelo nosso amor ao Senhor, pela nossa gratidão ao Senhor. Quer seja trabalhar na empresa, quer seja estudar na escola, quer seja servir no ministério, quer seja desenvolver uma atividade em qualquer lugar, queremos fazer tudo isso movidos por gratidão ao Senhor. Que tudo que fizermos, tudo que falarmos, que tudo que ensinarmos, tudo que tocarmos, colocarmos a nossa mão, que tudo façamos para a glória do Senhor, por gratidão ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus e a Ti servimos. Não queremos fazer nada movidos por ambição egoísta, por vaidade, orgulho, soberba, por competição. Não, Senhor, queremos fazer movidos pelo amor ao Senhor, pelo amor ao próximo. Tudo. E assim, ó Deus, nos colocamos diante de Ti. Sim, agradecidos porque o Senhor se importa conosco e nos permite começar e recomeçar de novo. Obrigado, ó Deus, obrigado, porque o Senhor enxerga onde ninguém enxerga, e o Senhor se dispõe a tocar onde ninguém consegue tocar, a mexer onde ninguém consegue mexer, para nos restaurar, para nos levantar, para nos sustentar, para nos tornar sólidos novamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que não nos rejeita, que não nos abandona, e não se esquece de nós, que não nos deixa na escuridão. Bendito seja o nome do Senhor, que nos ama, que nos acolhe, que nos instrui, que nos ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Te agradecemos porque o Senhor nos traz de volta ao início. Te agradecemos porque o Senhor coloca o Teu amor em nossos corações. O Senhor derrama esse amor em nós e nos faz viver novos, de novo. Bendito seja o Teu nome. Você pode ficar em pé, levantar as suas mãos e agradecer a Deus. Agradeçam, diga: Senhor, eu te agradeço, bendito seja o Teu nome, e não se esquece de mim, e não me desampara, e não me deixa no erro, mas me chama para perto. Eu te amo, Senhor, eu te agradeço por esse novo começo. Obrigado, Senhor. Sim. Aleluia. Sim, adore com um novo cântico. Esse cântico livre, esse cântico espontâneo, esse cântico que o Espírito Santo de Deus te traz agora. Adoro a sua expressão de adoração, a sua expressão de louvor, as suas palavras. Adore-o. Te amo,
amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor. Você pode dar um aplauso para Jesus, que é digno de todo o nosso amor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e agradecer a Jesus por essa noite, por esse alinhamento que Ele faz com a Central, esse alinhamento que Ele faz com a igreja brasileira. Deus tem promessas para a igreja brasileira, amém? Grandes promessas. Um país que é celeiro de missões, um país que é chamado para influenciar o mundo por meio do Evangelho. Que o Senhor não remova o candelabro, mas que Ele nos alinhe, que tudo que nós fizermos seja movido pelo amor a Ele, pela gratidão a tudo que Ele tem feito. Porque, como disse o pastor Gustavo, como diz o Senhor Jesus, o próprio Deus, por meio ali do apóstolo João, o Senhor não sustenta obra, igreja, vida, cujo fundamento não seja Ele, e a gratidão a Ele. Vamos agradecer mais uma vez a Jesus, vamos agradecer ao Senhor pela vida desse casal, pastor Gustavo, Ana Paula. Vamos agradecer a Jesus pelo ministério Diante do Trono, pela Igreja Batista Lagoinha, que é uma influência na nossa nação, uma bênção na nossa cidade. Vamos agradecer a Jesus, uma salva de palmas. Obrigado, Jesus, obrigado pela vida do pastor Gustavo, obrigado pela Ana Paula, obrigado, Jesus, pelo ministério Diante do Trono, obrigado, Jesus, pela Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levantou profetas na nossa nação, na nossa cidade. Que alegria é para a Central, para o corpo do Senhor receber esses irmãos aqui na sua casa. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor os trouxe. E pedimos, Pai, que da mesma forma que o Senhor os usou, que o Senhor os abençoou para ser canal de bênção, Deus, o Senhor derrame sem medidas na casa, na família, nos filhos, em cada um que está aqui, nas famílias aqui representadas. Abençoa, Pai, de forma abundante, que por onde forem, Deus, o nome do Senhor seja levantado, que o Senhor também seja sempre a essência de tudo, Pai, que o Senhor os abençoe poderosamente para continuarem sendo uma bênção no Brasil e em todas as nações que o Senhor os levar, Pai. Nós agradecemos por essa família, esse ministério, em nome de Jesus, amém. Mais uma salva de palmas a Jesus. Que noite maravilhosa, noite de perceber a presença de Deus, não é verdade? Ele está aqui. Noite de experimentar o poder de Deus, não é verdade? Você experimentou? E a gente sai daqui para cumprir o propósito que Deus tem para nós, alinhados a essa essência, ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Vamos celebrar Jesus mais uma vez e encerrar, e vocês já podem ir na paz do Senhor Jesus. Te agradeço por